Oi, meninos e meninas! Então, nós estamos aqui para mais uma semana das nossas videoaulas. E aí, de novo, eu vou dizer para vocês que nós estamos precisando que vocês observem todas as atividades que foram realizadas, tanto no mês de abril, que eu já precisava estar com as notas todas fechadas, mas tem alguns alunos que não devolveram as atividades, então não consigo fechar as notas do primeiro trimestre. Então nós precisamos que vocês enviem para a escola as avaliações e as atividades do primeiro trimestre o mais rápido possível, para que eu possa fechar as notas do boletim de vocês, para ir para o boletim de vocês. E os alunos que já enviaram, tá tudo certo. Só chequem a lista do mês de maio, que nós encerramos, se todas as atividades estão corretas, o que está faltando vocês fazerem. Eu espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja correndo bem. Logo, logo essa situação vai passar e nós vamos estar de novo, novamente nas nossas aulas presenciais, em sala de aula, como nós já estamos acostumados. Nessa semana, nós vamos combinar, então, o que é que nós vamos trabalhar com vocês, porque já estão chegando as avaliações, então é preciso que a gente possa terminar os nossos capítulos, para que eu possa preparar as avaliações de vocês, do segundo trimestre. Então, nós vamos combinar o seguinte: alunos do sexto ano. Sexto ano, nós vamos terminar então a nossa pesquisa do capítulo 7, mitologias africanas. Então está aí na lista de vocês, vocês olhem, que diz respeito à religião Banta e à religião Iorubá. Nós já falamos desse assunto no capítulo anterior, então agora vocês vão terminar, nós vamos terminar então o nosso conhecimento com esse capítulo 7, mitologias africanas. Então, alunos do sexto ano, prestem atenção na lista, que lá na lista nós temos então o que é que vocês precisam fazer do capítulo 7, mitologias africanas, que é uma pesquisa que vale ponto, está lá na lista de vocês o valor, tudo certinho. Então, prestem atenção do sexto ano. Alunos do sétimo ano. No sétimo ano, nós vamos continuar o nosso capítulo 6, né? Que no nosso capítulo 6, nós estamos falando de saberes e religiosidades africanas. Então, nós vamos para a segunda parte desse capítulo. Na primeira parte, nós tratamos, então, da linguística, de toda a questão da África. E agora, na segunda parte, nós vamos, então, também para conversarmos sobre como nós devemos estudar as religiões e todos os saberes africanos em sala de aula. Nós vamos tratar da lei que diz o que é que nós e como nós devemos tratar essa questão da religiosidade, essa questão da cultura africana e como nós devemos tratar isso em sala de aula. Então, nós vamos trabalhar a página do livro de vocês, que diz respeito à lei, né, que diz respeito sobre a lei 9.394, que é a lei de 1996. Nós vamos ter um estudo somente dessa lei, tá bom? Então, sétimo ano, prestem atenção no trabalho, né, na pesquisa sobre a lei que diz respeito ao estudo da cultura africana em sala de aula. Nós vamos trabalhar esse assunto com vocês. Oitavo ano, nós vamos continuar, então, na primeira etapa do capítulo 10, nós estudamos como se deu o processo de independência do nosso país e vamos continuar, então, tratando da Conjuração Mineira. Como que se deu, então, essa revolta popular, como que ela foi, se ela foi popular, se ela não foi popular, quem participou. Nós vamos continuar, então, os nossos estudos no capítulo 10. Oitavo ano, preste atenção, então, no livro de vocês, capítulo 10, continuação do capítulo 10, Conjuração Mineira. E os alunos do nono ano também, nós vamos continuar, nós já vimos como se desenrolou, quem participou da Primeira Guerra Mundial, os países, né, quais foram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E agora nós vamos continuar falando, então, de como se deu esse conflito, como foi, então, a guerra, né, como ela se deu, em que territórios
em que continentes, quem foram os países que participaram. Vamos continuar então no capítulo que diz, capítulo 10, Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem, e logo logo nós estaremos aí de volta com as nossas aulas, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar. No capítulo 7, Mitologias Africanas, nós vamos fazer uma pesquisa onde nós vamos falar da religião Banta e a religião Iorubá. Então, nós vamos ver, vocês vão perceber nossa pesquisa, que vocês vão perceber quais são as origens dessa diversidade das várias mitologias que existem no continente americano. Então, o capítulo vai falar sobre uma característica marcante do continente africano, é a diversidade de povos e culturas. Desde a origem da humanidade até hoje, a África se destaca pelo grande número de povos com práticas, costumes, hábitos e crenças distintos. Essa riqueza fica muito clara quando observamos a atual diversidade religiosa do continente. E aí nós vamos ver sobre as origens da diversidade. Muitas religiões africanas se organizaram em torno de crenças politeístas, que cultuavam deuses que representavam aspectos variados da natureza, espíritos, outras entidades e os ancestrais da comunidade. Nessas religiões, existia a crença de que alguns indivíduos tinham poderes especiais para entrar em contato com deuses e outras entidades, a fim de solicitar o apoio desses seres para a proteção da comunidade e de seus membros. Também existiram povos que criaram religiões politeístas associadas à organização política da sociedade, como é o caso das religiões do Antigo Egito e do Reino de Cush. Nessas religiões, o governante era visto como um deus, motivo pelo qual deveria ser respeitado por todos. Isso nós chamamos de teocracia, onde o representante do povo, o governante, ele tem os dois poderes, o administrativo da sociedade, e também o administrativo, político, e também o poder religioso. Ele também tem o governo religioso dessa sociedade. Além das religiões criadas pelos povos africanos, muitas sociedades foram influenciadas por religiões de outras partes do mundo. Os maiores exemplos são as religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, que se disseminaram pela África ao longo do tempo e atualmente são as maiores religiões do continente. Nesse capítulo, nós vamos estudar duas manifestações religiosas importantes da África, a religião Banta e a Iorubá. Elas são importantes para entender não apenas a forma pela qual as sociedades africanas se organizaram ao longo do tempo, mas também a cultura brasileira. Por conta da escravidão, muitos indivíduos bantus e iorubás foram introduzidos para a América. Assim, suas crenças influenciaram a cultura brasileira, dando origem às chamadas religiões afro-brasileiras. Nós já ouvimos no capítulo anterior, no capítulo 6, nós ouvimos um pouquinho dos povos bantus, quando nós estudamos os reinos de Cush e Axum. E aí nós ouvimos um pouquinho de como era a formação dos povos bantus. Agora nós vamos no capítulo 7, que nós vamos perceber que nós temos uma diferenciação entre a religião Banta e a religião Iorubá. Nós vamos fazer uma pesquisa
E aí vocês foram uma pesquisa sobre a religião Banta e as suas origens, e como, se elas foram introduzidas no Brasil, onde foram e como foram introduzidas, e a religião Iorubá, se essa religião, que é de origem africana, como diz no capítulo 7, que é mitologias africanas, que faz parte dessa mitologia africana, se essas religiões foram introduzidas no nosso país, no Brasil, e de que maneira e em que lugares elas foram introduzidas. Então, vocês vão fazer uma pequena pesquisa sobre a religião Banta, colocando aí as características da religião, os lugares em que elas foram introduzidas no nosso país, se elas foram introduzidas no Brasil, quando elas foram introduzidas. E também a religião Iorubá, quando foram introduzidas, de que maneira elas foram introduzidas, as principais características e onde elas foram introduzidas em nosso país.